Do livro Vinha de Luz, capítulo 87 de 180, Olhai, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 87 de 180. Olhai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus, Marcos, capítulo 13, versículo 33. Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes, referimos-nos ao orai e vigiai, sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos. Imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. O imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável à perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se, defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Detende-vos na apreciação do dia, seus campos constituídos de horas e minutos são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante do capítulo 87, que possui o título de Olhai. Emmanuel deu esse título utilizando esta passagem evangélica de uma frase dita por Jesus e foi anotada pelo seu discípulo Marcos. Quando Jesus disse: Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo.
Esta frase dita por Jesus é muito importante para que nós possamos refletir sobre ela, que ela está nos exortando para que nós possamos olhar a situação, vigiar a situação e orar nessa situação. E Emmanuel, começa a dizer: Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Emmanuel está dizendo que Marcos, o apóstolo, ele deixou determinada essa fórmula de vigilância, que não é somente, como muitas vezes diz, vigiai e orai. Existe a palavra olhai, que para isso nós temos que mobilizar todos os nossos recursos de reflexão e análise. Isto é olhai. E ele continua dizendo que muitas vezes referimos-nos ao orai e vigiai sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. Ele está dizendo que simplesmente nós orarmos e vigiarmos não é o suficiente, porque ele está dizendo que tem uma complexidade e uma extensão maior. Daí nós precisarmos de também olhar. E o que significa olhar? Ele continua dizendo que é indispensável guardar os caminhos, imprescindível, se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa visão com entendimento. A palavra imprescindível significa necessário, essencial. Indispensável é porque não é dispensável. Desta forma, entendemos que é indispensável guardar os caminhos. Os caminhos seriam essas atitudes que nós temos, nosso livre-arbítrio, que aí nós fazemos escolhas. E, naturalmente, ao fazer escolhas, nós estamos traçando os nossos caminhos. Então, ele diz que é indispensável e imprescindível, ou seja, necessário, essencial. Torna-se movimentar possibilidades. É preciso nós movimentarmos essas possibilidades na esfera do bem. Isto é de fundamental importância para que nós estejamos sempre ligados ao nosso anjo de guarda e também ao nosso Mestre Jesus e aos bons espíritos em geral. Nós estamos continuamente trabalhando nessa esfera do bem. Mas ele alerta, dizendo que, entretanto, essa atitude não dispensa visão com entendimento. Tudo que nós fizermos está ótimo, mas ter essa visão do entendimento antes mesmo de vigiar é de suma importância. Ele diz o imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável à perfeita interpretação do texto. Aqui nós temos a palavra imperativo, que significa que se impõe sem discussão possível. É imperativo, não se discute. É exatamente a frase que Marcos colocou. É necessário que nós tenhamos conhecimento que imperativo não se tem condições nenhuma de haver uma discussão a respeito. Não tem necessidade. Ele está dizendo esse imperativo da lição de Marcos ao princípio da recomendação de Jesus, do que foi dito no início. E diz também que é de valor inestimável,
inestimável que é impossível de ser estimado o seu valor. Então, não tem como nós fazermos essa mensuração para essa perfeita interpretação do texto. Nós não temos como avaliar esse texto que foi colocado por Marcos. E ele diz que é preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Vejam bem o quanto é importante. Ele está aqui agora nos dizendo: é preciso olhar. Isto é, o que é olhar? Não é simplesmente ver, é examinar, é ponderar e refletir para que a vigilância não seja incompleta. Porque a frase que sempre dissemos, orai e vigiai. Mas Emmanuel está dizendo que é olhai, orar e vigiar. E é exatamente essas 3 palavras. E ele diz que, então, nós temos que examinar. Então, quando nós estivermos diante de alguma situação, nós examinemos primeiro, e depois vamos ponderar e vamos refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Quando nós fizermos isto, este olhar, que é examinar, ponderar e refletir, a vigilância vai estar completa. Porque ele faz uma afirmação que é discernir é a primeira preocupação da sentinela. Discernir significa perceber claramente, distinguir, diferenciar. Um sentinela de uma edificação, por exemplo, ele tem que ficar bem atento. Além dele vigiar, ele tem que estar atento antes disso. Ele tem que estar percebendo claramente, distinguindo e diferenciando uma coisa da outra. Nesta outra parte, ele diz: o discípulo não pode guardar-se, defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Ele disse que o discípulo que somos nós, não podemos nos guardar. Ou seja, eu vou ficar aqui seguro, eu vou ficar somente orando e vigiando. Ele não está seguro. Ele tem que defender simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado. E ele está dizendo que, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos seus acontecimentos. Então é preciso que nós entendamos que é preciso nós termos essa intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Isto muito antes de orar e vigiar. Vigiar, nós estamos vigiando. Está vigiando. Mas como? Sem olhar. Orar, nós vamos orar. Ótimo, estamos ao final da noite orando também, ou de manhã. Mas este olhar significa ter uma amplitude no seu conhecimento da realidade que você está passando. Porque são situações que muitas vezes vêm para nós e nós não estamos preparados. Nós precisamos de um tempo para fazer essa reflexão, que é essa visão psicológica, para aí que possamos tomar a devida necessidade do trabalho. Olhai o trabalho de cada dia.
Ele está dizendo que nós temos que olhar o trabalho de cada dia. Porque durante o dia ocorrem diversas situações. E para isso, desde ao raiar do sol, nós temos que realmente estar olhando para a situação em cada momento de nossa vida. E ele diz que o serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. E é isso que nós temos que pegar. Esse serviço comum está repleto de mensagens proveitosas. E ele enfatiza: fixai as revelações afetivas. As relações afetivas que nós temos com nossas famílias, com nossos amigos, com nossos colegas de trabalho. Então, é muito importante que nós possamos fixar essas relações afetivas para que a gente tome a decisão correta em cada uma da situação. E ele diz que são portadoras de alvitres, necessários ao vosso equilíbrio. Emmanuel está nos dizendo que se nós fixarmos as nossas relações afetivas, fixar nelas, em todas as nossas relações afetivas, nós vamos receber, são portadoras de alvitres. Alvitres são sugestões, lembranças. Então, quando nós abrimos a mente para ver essas relações afetivas, vão nos aparecer diversas sugestões, lembranças, que são necessários ao vosso equilíbrio. Ou seja, se nós fizermos isso, nós vamos ter um equilíbrio melhor. Um equilíbrio melhor. Por quê? Porque nós estamos fazendo a reflexão e fixando nossas relações afetivas, que nós convivemos no dia a dia. Ele continua dizendo que fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Fiscalizai as circunstâncias. Ou seja, durante um dia, nós somos abordados por diversas oportunidades de crescimento. E é isso que nós temos que perceber, que aquilo que vem é uma oportunidade de crescimento. Então, fiscalizai as circunstâncias, ou seja, refletir pelas circunstâncias que estão ocorrendo. E vamos ter essas sugestões que vão nos lançar no centro da alma. Na conclusão, ele diz que na casa sentimental reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. O que ele quer dizer isso, nessa casa sentimental? Ele está dizendo que na nossa mente reúnem diversos espíritos, diversas inteligências. Aí é que a gente tem que saber se essa inteligência é do bem ou é do mal. De qualquer forma, elas estão permutando impressões convosco. O que é permutar impressões convosco? É transmitir o pensamento delas. Elas estão ali aptas para transmitir os seus pensamentos. Da mesma forma, seja um pensamento bom ou ruim, cabe a você escolher. Você que escolhe. Então, por isso que nós temos que estar, como foi dito anteriormente, ligados ao bem, para que nós tenhamos um pouco de segurança, porque senão nós não teremos segurança na nossa vida. Seus campos, constituídos de horas e minutos, são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Ele diz que nós temos que nos deter na apreciação do dia. Deter é realmente parar, para refletir
sobre o que está acontecendo no nosso dia. E ele diz que nossos campos constituem de horas e minutos. Porque nós estamos também de acordo aqui dos repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Esses repositórios, lugar que guarda alguma coisa, que arquiva. Então, nessa questão dos repositórios, nós temos que apreciar esses campos de horas e minutos, ou seja, esse tempo que se passa, porque nós temos esse repositório de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Nós já sabemos de muita coisa do Evangelho, mas é preciso nós refletirmos. Por isso que ele diz: olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. É a colocação magnífica que ele faz, que o olhar significa nós percebermos a situação completamente. Nós não podemos deixar de perceber essa situação que nós estamos, para aí que nós possamos refletir e ponderar. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. É muito importante nós guardarmos esta lição, porque fomos acostumados com orai e vigiai. Era do verbo orar e do verbo vigiar. Mas nós temos que olhar. E esse olhar, ele tem uma magnitude. É muito mais do que nós imaginamos. Como foi dito. Espero que tenha sido bom para você, porque foi uma lição muito boa para mim. E espero encontrá-lo ou encontrá-la em uma próxima oportunidade. Fique com Deus.